Olá a todos, eu sou Melissa Vogue, eu sou CEO da Cantar Ibope Mídia no Brasil e eu estou aqui agora para responder para vocês essa pergunta que aparece aqui na minha tela, né? Qual a minha pergunta favorita numa entrevista? O que eu espero de um candidato? Lógico que para chegar até aqui eu também passei por algumas entrevistas na minha carreira, entrevistas logo no começo, quando eu buscava meu primeiro estágio, quando eu buscava meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. E imagino que muitos que estão me ouvindo agora estão passando por isso, né? Muitos de vocês vão começar, então, a busca, né, pela primeira oportunidade, e muitos de vocês já estão na segunda, na terceira, e sempre tem a entrevista no meio do caminho. A minha principal pergunta numa entrevista é perguntar para o candidato o porquê ele está ali. E essa pergunta para mim é fundamental, porque a gente precisa entender, né, o que motivou esse candidato a se inscrever para aquela posição, o que motivou esse candidato a exatamente querer passar por aquele momento. Claro que a primeira resposta é sempre, as pessoas estão buscando um trabalho, uma ocupação, uma posição, mas tem que ter muito mais por trás disso. Então, essa é a primeira pergunta. E quando eu pergunto, é claro que eu estou buscando algumas respostas. Claro, eu não sei o que vai vir, mas é primeiro entender o que motiva aquela pessoa. Será que aquela pessoa sabe exatamente o que é aquela empresa? Será que aquela pessoa se preparou para estar ali naquele momento? Então, é através disso, né? Essa pergunta serve muito para a gente entender quais são, naquele momento, os motivadores, né? O porquê aquela pessoa está ali. E quando eu faço essa pergunta, eu não espero uma resposta. Muitas vezes a pessoa está ali porque ela entende que ela precisa aprender, porque aquela pessoa quer o seu primeiro trabalho, porque aquela pessoa é apaixonada por aquela empresa ou pela área que ela vai atuar. Então, é importante, muito importante, quem se candidata a uma vaga, refletir e pensar muito o porquê ela está ali naquele momento. E o que eu espero de um candidato? Não só com essa pergunta, mas com todas as outras perguntas que eu faço. Eu espero do candidato transparência, verdade. Eu espero ouvir dele, né, de fato, o que ele objetiva, né, para a carreira dele, por que ele vê aquele momento como importante. Por um outro lado também, eu espero que ao ser franco, esse candidato também seja capaz de contar quais são as dúvidas que ele tem, quais são os medos que ele tem, porque a gente não pode esquecer que quando existe um processo de seleção numa entrevista, existem dois lados, né? Existem os objetivos da empresa, mas existem os seus objetivos, os objetivos da pessoa também. Então, isso é uma troca. É quase como se fosse um primeiro namoro, que depois pode virar um casamento. Então, é muito importante que as duas partes consigam, né, de uma maneira muito franca e honesta, se conhecerem, para que elas possam entender, então, se tem, né, se tem o que a gente fala em inglês, se tem match, né, se existe realmente um encaixe para aquela posição, para aquela empresa, e para os dois lados que estão envolvidos. Então, é isso que eu espero das pessoas numa entrevista. E se vocês estão nesse processo, boa sorte para todos vocês. Tenho certeza que sempre tem uma oportunidade e tem um caminho para todos nós.